Boa noite, professora, colegas. Eu sou o Ledimar e junto com meus colegas William, Lucas e Johnny, que vamos apresentar para vocês o nosso trabalho que fala muito sobre o setor da gastronomia, principalmente aqui na região do Vale do Paranhana. As análises e as principais dificuldades encontradas por empresas no ramo gastronômico, especialmente restaurantes, durante a quarentena aqui nas cidades, que englobam aí o Vale do Paranhana. Devido à pandemia e o baixo número de pessoas circulando nas ruas, o aumento gradativo de preços de produtos e serviços e a baixa entrada de capital nas empresas de gastronomia fazem com que os empresários busquem novas situações a seu favor, tentando reverter aí para diminuir os gastos e aumentar principalmente a sua renda e a sua visibilidade. Sabemos também que os principais problemas enfrentados pelos restaurantes são para conseguirem passar esse período de forma a não serem tão prejudicados, são encontrar alternativas mais que possam servir de renda, que possam buscar renda aí para que eles não fechem as suas portas. E a justificativa do nosso trabalho é justamente para que a pesquisa e esse tema é extremamente relevante, para as comunidades e os restaurantes têm um papel importante, principalmente na atividade turística na nossa região, além de contribuir positivamente para a economia, pois também sabemos que empregam aí centenas de pessoas, E com a pandemia muitos restaurantes não tiveram outra saída a não ser demitir muitos funcionários. E fazendo com que a economia da nossa região fique novamente enfraquecida, como se já não estivesse há muito tempo. Então, a partir desses conhecimentos relevados pela pesquisa social, ela pode contribuir para que os empresários deste ramo possam adotar aí estratégias capazes de driblar o difícil período pandêmico. Sabemos também que a motivação do grupo se deu, pois o cenário atual da área da gastronomia foi uma das mais afetadas. Por isso, procuramos buscar e reunir dados de alguns empreendedores e as maneiras que eles mais eficazes para que eles possam sobreviver nesse momento aí. Algumas questões nós procuramos fazer para alguns proprietários para que eles possam realmente nos dar aí o porquê e como eles vão encontrar as soluções nesse momento. Como é o cenário atual gastronômico no território de investigação, porque os restaurantes se classificam como um dos segmentos que necessitam a volta integral das suas atividades, quais são as ações que os restaurantes estão tomando para melhorar a situação no atual momento e como anda a economia patrimonial das empresas, sabendo que nesse momento é bem difícil, e como os empreendedores buscam novas estratégias para driblar a atual crise econômica. Essas são algumas perguntas que nós resolvemos fazer para os empresários, para que eles realmente nos esclareçam aí qual a melhor maneira e encontrar as melhores soluções. Meus colegas agora vão dar continuidade à apresentação. O objetivo geral do nosso trabalho é identificar quais os principais problemas enfrentados pelos restaurantes de uma cidade do Vale do Paranhana nesse momento de pandemia e o que tem sido feito para garantir sua saúde financeira. Os objetivos específicos são mapear o atual cenário gastronômico na região do Vale do Paranhana, pesquisar quais as soluções acessíveis para os restaurantes em meio à pandemia global, identificar quais as formas adotadas atualmente pelos empresários do ramo gastronômico, mais especificamente pelos donos de restaurantes da região, para manter seus negócios na ativa. Descobrir como anda a economia patrimonial das empresas neste momento de pandemia e mapear as novas estratégias que os empreendedores estão buscando para contornar a atual crise econômica. Fundamentação teórica. O objetivo desse trabalho é contar sobre como os empresários da região do Vale do Paranhana estão lidando com essa pandemia, e entre as atividades que mais estão sofrendo, pode-se destacar os restaurantes que foram afetados de forma intensa em razão do isolamento social necessário para evitar a proliferação da Covid-19. Segundo o IBRE de 2020,
foram necessárias várias medidas de auxílio às empresas, como a redução da taxa de juros para 3,75%, o pagamento de 15 bilhões de reais em ajuda para trabalhadores informais e autônomos, a postergação de pagamento de dívidas em até 60 dias, entre outras. Mas mesmo assim, os restaurantes e outras empresas de outros setores tiveram que se reinventar para sobreviverem. Em 2003, a China passou pelo surto de Síndrome Respiratória Aguda Grave, ou SARS, que prejudicou os restaurantes e bares de Hong Kong, pois já naquela época as pessoas evitavam frequentar espaços públicos. Isso prova o quanto a indústria gastronômica é vulnerável a crises, especialmente a epidemia de SARS e a atual pandemia do Covid-19. Outro importante conhecimento a ser levantado no pós-pandemia é o estudo feito pela CNC, que diz que 50 mil estabelecimentos turísticos tiveram que fechar as suas portas de março a agosto. O número representa a extinção de 16% dos negócios no país. Ainda de acordo com o estudo, em 6 meses de pandemia foram encerrados 481 mil empregos formais ligados ao turismo. O setor explorou apenas 26% do seu potencial de geração de receitas nos meses de crise, deixando de faturar 207 bilhões de reais entre a segunda quinzena de março e o fim de setembro. Boa noite, professor e turma. Eu me chamo Dionig e eu vou apresentar a metodologia do nosso trabalho. Então, o nosso trabalho foi feito sobre uma revisão narrativa dos impactos da pandemia no setor dos restaurantes, em especial aqui no Brasil. E para isso vão ser consultadas diferentes fontes de pesquisa, base de dados periódicas, Google acadêmico, sites governamentais, instituições e associações do setor de restaurantes. A partir dessa consulta, a gente vai selecionar as publicações do ano de 2020 sobre o tema de restaurantes e a pandemia. Além disso, também deverão ser consultados artigos científicos com relação à área de gestão de restaurantes, bem como livros e legislação que possam ser questionadas. Nosso objetivo também é fazer uma pesquisa com proprietários, donos de restaurantes, do ramo gastronômico em geral, sobre quais são as suas estratégias para superar esse momento de pandemia. Bom, e quanto ao delineamento do nosso trabalho, além da pesquisa bibliográfica exposta acima, que já foi citado antes, também tem esse estudo de campo, que seriam questões para empresários, donos de restaurantes. Quanto ao método de abordagem da nossa pesquisa, ela vai ser quali quantitativa, e abordagem qualitativa para a gente poder mapear os sentimentos, as expressões e proposições dos participantes da pesquisa, e a quantitativa, que seria a coleta de dados mais abrangente para a gente poder analisar esses dados e complementar a parte qualitativa da nossa pesquisa. O universo da amostra seriam empresários do ramo de restaurantes, em torno de 15 empresários que tenham tido ou tenham um restaurante no Vale do Paranhana no período da pandemia. Nós esticamos nosso trabalho dentro de algumas questões para serem feitas para esses empresários, como a rede vai fazer para continuar com os trabalhos e estímulos dos funcionários e gestores, a solução das reposições de receitas através de outros meios, como a entrega do domicílio, foi rentável, se ela foi rentável ou não e o porquê disso, por onde passa a maior culpa com toda essa situação do período pandêmico, entre outras perguntas. E depois disso os dados seriam analisados com base no nosso referencial teórico, da nossa pesquisa bibliográfica também, e pela interpretação quantitativa das respostas dos questionários também. Então essa seria a nossa metodologia do nosso trabalho. A parte do cronograma, então. A gente teve a escolha do tema e a delimitação e a formulação do problema de pesquisa junto com a redação da justificativa feitas lá em março, a estabelecimento das questões norteadoras e dos objetivos também em março. A fundamentação ela é contínua, a fundamentação teórica a gente vem fazendo desde março, a continuidade com o projeto. A descrição da metodologia, previsão dos recursos e a inserção dos apêndices a gente fez agora no mês de maio. A redação final do projeto de pesquisa seria feita então no mês de junho,
a entrega do projeto no mês de julho, então. E a partir do segundo semestre a gente faria então análise a gente faria coleta de dados, né? A gente fazia análise de coleta de dados, discussão dos resultados, elaboração das considerações finais, e as outras etapas ali que também é qualificação para todos os outros grupos, né? Então a parte de recursos humanos, além dos pesquisadores, somos nós 4, né, integrantes do grupo, e a professora, né, orientadora, Patrícia, para a realização do projeto, pesquisa a necessidade de colaboração de 15 profissionais, né, serem envolvidos nessa pesquisa. Então, sendo todos representantes do ramo de restaurantes do Vale do Paranhana, né. A parte dos recursos materiais e financeiros, a gente não gastou muito, na verdade, a gente teve a formatação ali feita por nós mesmos, mas a gente gastou em comunicação, internet, telefone, base de R$80, formatação e impressão final R$50 e encadernação com cópias R$20, né? Então, estimando um total aí de R$150. Então é isso aí, pessoal.